Falar em línguas e profetizar. O capítulo 14 da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios trata sobre isso. Nós já falamos sobre isso no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 12, a respeito, explicando o que Paulo, trazendo uma explicação da profecia e da língua. E ele explica que a profecia edifica a igreja, porque a igreja o compreende. A profecia serve para edificar, serve para encorajar, serve para consolar. A língua serve para edificar a si próprio. E Paulo diz: busca o dom da profecia para você atender também a igreja. Não que você não deva ter o dom da língua é muito bom, mas busca o dom da profecia. Então, Paulo dá esse conselho nos primeiros versículos. E nós já tratamos isto no primeiro vídeo, e agora eu quero dar continuidade aqui. Eu convido você para ficar comigo até o final. O nosso tempo aqui é curto, é coisa de 10 a 12 minutos. E eu quero dizer para você também, se você não é inscrito neste canal mais abençoado, que é João Guimarães, PR João Guimarães, este canal é o canal da Bíblia, é o canal da edificação, ele é o canal da bênção. Você pode se inscrever, pode seguir pelas redes sociais também. E você é sempre bem-vindo aqui, deixe aí o seu like, não esqueça, tá? E se inscreve também, faz o seu comentário. Pode adicionar o sininho e será uma bênção. Depois que Paulo tratou o assunto do 1 até o 11, do versículo 1 até o versículo 11, ele diz assim: assim acontece com vocês. Então vamos lá, verso de número 12. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. A igreja de Corinto era rica em dons, intensa em manifestações, mas confusa na prática. Confusa na prática, porque era uma igreja cheia de... A igreja não, era uma cidade cheia de paganismo. E lá, também nos rituais dos deuses pagãos que existiam na cidade de Corinto, acontecia rituais, as pessoas entravam em êxtase, assim, parecendo que era espiritual, mas é espiritual do outro espírito, né? E este povo que se converteram veio destes movimentos. Então agora eles têm o Espírito Santo. Então eles querem ver as coisas acontecerem marrotadamente dentro da igreja. E Paulo ensina agora, com todo cuidado, as funções dos dons. As funções. Tendo em vista que no capítulo 12 ele fala dos dons espirituais, das variedades de dons. No capítulo 15 ele disse: os dons são bons, mas só tem valor se andar pelo caminho do amor, no verso 13, no capítulo 13. Agora no capítulo de número 14, ele fala do dom da profecia e do dom de línguas. Então ele tem esses 40 versículos explicando sobre este assunto. E aqui no versículo de número 12, no qual nós pegamos como ponto de partida, capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, versículo de número 12, diz assim: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por ter dons espirituais, estão buscando, eles querem. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja.
Então, o dom que o Espírito Santo dá ao crente é visando edificar outra, visando edificar a igreja. Às vezes a pessoa tem os dons e ele quer se aparecer, ele quer profetizar, e ele diz, no glória da igreja, ou levanta a mão aí, ele usa o microfone para a igreja ver ele profetizando, meio que para edificar a igreja e também criar um valor ali. Mas nós não estamos aqui para criticar o profeta, não. Nós estamos aqui para ensinar o que Paulo ensinou. Ele disse, os dons, você tem que buscar ele, procurando crescer aqueles que trazem edificação para a igreja e não edificação para você. Então, o dom não é para você se exaltar com o dom, se sentir o preferido, se sentir o melhor da igreja, porque você tem os dons espirituais. Não. Seus dons, o Espírito Santo te deu, é uma dádiva. Você recebeu pela misericórdia, a graça de Deus, para você edificar a igreja. Por isso, aquele que fala em uma língua, ore para que eu possa interpretar. Então, se você busca o dom para edificar a igreja, então você já tem o dom de língua. Então, busque, ore a Deus para que Deus te dê a interpretação do dom de língua, que também se estaria edificando a igreja. Verso 14, pois se oro em uma língua, meu espírito ora bem, mas a minha mente fica infrutífera, porque não está compreendendo. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Paulo está dizendo, não é para orar só em espírito. Só em espírito. Bom, orar em espírito. Tem oração que precisa ser feita em espírito mesmo. Você não pode falar. Mas ore também em entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Verso de número 16. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém, concordar com a oração tua, se ele não está entendendo nada, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Verso 17, pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas outro não é edificado. Aí o verso de número 18, Paulo diz assim, dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Paulo tinha todos os dons. Ele disse, mas ele não se perdia com esses dons. Porque ele está explicando. Ele está dizendo, precisa ser racional para entender e para converter as pessoas a Cristo. Todavia, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar. Compreensível para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua que ninguém entende. Então, Paulo demonstra que eu estou mais interessado em levantar o caído, em fortalecer o caído, em exortar o caído, em consolar o caído, do que os dons que eu tenho, as línguas que eu tenho. Então, eu prefiro falar 5 palavras, mas que seja palavra para edificação da igreja, do que falar 1.000 palavras em língua e ninguém saber de nada. Ele disse que fala em língua mais do que toda a igreja. Ele não é contra falar em língua. Ele não está contra os dons de língua. Todavia,
Ele quer que a igreja entenda o que ele está falando. Verso 20, irmãos, deixem de pensar como crianças a respeito deste caso. Com respeito ao mal, sejam crianças. Não vai praticar maldade, sejam crianças. Perdoador, etc. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos pelo amor de Deus. Esse é o ensinamento do apóstolo São Paulo, instruindo a igreja. Aí no verso 23 ele diz assim: assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Chega lá, só vê um barulho e ninguém entende nada. Mas se entrar alguém descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ensinando, falando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Então, a palavra está confrontando o descrente que está entrando lá. Então, se todo mundo falasse, profetizasse, não tudo de uma vez só, ele vai explicar isso no verso 29. Um de cada vez. Mas estão ensinando, trazendo um testemunho. Aquele descrente que está lá, ele vai se arrepender, será convencido, convertido, de que é pecador, convencido que é pecador, e será e se converterá ao Senhor. Verso 25. E os segredos do meu coração serão expostos, e os segredos do seu coração será exposto, segredo do coração do indivíduo, porque Deus vai falar. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês, porque ele compreendeu a profecia, a palavra de Deus. E é disso que Paulo está tratando com esta igreja que valorizava os dons espirituais e eles gostavam da impressão que tinha. Aí ele termina dizendo: nem tudo que é espiritual edifica. Paulo nos ensina a discernir isto. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. A palavra que Paulo termina aqui, nós estamos no capítulo 14 de Romanos, ele está ensinando sobre dons espirituais. Precisamente dom de língua e dom de profecia. Ele disse: o dom de língua é o dom que edifica a si mesmo. Você fala em mistério com Deus. É bom o dom de língua. Oxalá que todos falassem dons de línguas. Mas ele disse: mas é mais importante se profetizasse. Porque quem profetiza edifica a igreja. A profecia que Paulo está referindo, ela é profecia pregada da palavra, a Bíblia pregada, e também a profecia que Deus usa um irmão, uma irmã, para falar com a igreja, claramente, sem confusão, para que a igreja seja encorajada, edificada e consolada. E Paulo ensina isso para Timóteo, e a Escritura divinamente inspirada serve para ensinar, exortar, edificar. Edificar, corrigir, exortar e consolar. Então, a palavra é a profecia. Então, quem prega a palavra é um profeta. Isto em primeiro plano. Segundo plano,
Deus usa o profeta e ele profetiza para a igreja individualmente, coletivamente. É isto que Paulo está ensinando em 1 Coríntios, capítulo 14. Fica com esta palavra. Estarei orando. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu amor. Seu teu nome glorificado e exaltado para todos sempre. Que esta palavra possa edificar, meu Deus, a cada um, para a glória do teu nome. Possa alcançar as pessoas, meu Pai, e fazer proeza na vida de cada pessoa, em nome de Jesus.